Perspectiva isométrica, exemplo 4. O exemplo número 4 do desenho de perspectiva isométrica de peças consiste em uma peça que, além de uma rampa, tem superfícies circulares. Vamos ver então como desenhar essa peça no LibreCAD. Inicialmente, nós temos nossos layers, aresta visível, aresta invisível e o layer de construção. Nós havíamos criado esses layers no outro exercício. Quem não tem esses layers criados ou abriu um novo projeto, não aproveitou o anterior, só cria então, configura os layers, aresta visível magenta, aresta invisível verde, linha tracejada e o layer construção amarelo, linha contínua também. Vamos desenhar primeiro a base dessa figura com aresta visível. Muitos elementos que eu vou desenhar aqui vão ser, na verdade, são arestas invisíveis. Tá, mas eu vou mudar depois ao longo do desenho. O nosso desenho, então, ele tem as dimensões básicas de 120 de comprimento, 40 de largura e 50 de altura. E nós vamos começar aqui desenhando o retângulo referente à parte onde não existe a circunferência, então, que tem 80 de comprimento. Então, eu vou vir aqui na aresta visível, aqui, fazer uma linha com ângulo, né? Com o ângulo de 30 graus, comprimento 80. Uma linha de 150 graus com comprimento de 40. Duas, na verdade, né? Deixa eu mudar aqui o ponto de precisão. Ferramenta precisão nas extremidades, aqui e aqui. Tá. E crio mais uma linha 30 graus, 80. Aqui. Essa linha, essa e essa, fazem parte do desenho. Essa aqui é uma aresta que eu vou utilizar como base para a construção depois lá das circunferências ou das curvas. Vou alterar o layer dela para linhas de construção, para não confundir. Então o desenho tem 80 aqui, e a partir desse ponto eu tenho uma curva aqui. Então, lembrando lá do desenho 1, como é que a gente desenha uma curva em perspectiva isométrica? A gente precisa fazer um quadrado em perspectiva isométrica também e utilizar alguns pontos desse quadrado como referência para fazer essa linha de construção. Nesse caso aqui, então, eu tenho uma curva, uma semicircunferência, na verdade, de raio 20. Para conseguir desenhar ela, eu tenho que fazer uma caixa aqui, né, de 40 de lado. Então, nós vamos criar aqui uma linha com o layer aresta de construção, uma linha com ângulo de 30, com 20 de comprimento, que é o valor do raio, né? Aqui e aqui, e uma linha 150 graus, 40, que é a largura. Então, como eu falei, eu preciso de um quadrado aqui de 40 de lado. Essa linha que está no meio, eu vou mover essa linha que tem 20, né? Eu vou mover ela mais 20 para compor então esse quadrado. Então eu venho aqui na linha, mover o copiar e posso vir daqui, aqui tem 20. Tá? Então se eu pegar esse ponto aqui e vir até aqui, ó, eu vou tá garantindo que essa linha que eu estou copiando ou movendo vai andar mais 20 para finalizar os 40. Eu vou apagar aqui o original para não ficar essa linha poluindo o nosso desenho. Tá? E aqui então está o nosso quadrado de 40 por 40. Posso complementar essas linhas de construção até aqui se quiser, mas não precisa, tá? Posso deixar ele dessa maneira. Vou vir então agora aqui pego a aresta visível e vou desenhar os nossos arcos. Então uma circunferência isométrica, ela é composta de 4 arcos, um arco referente a essa aresta aqui, um arco referente a essa outra aresta, um arco aqui e outro arco aqui. Se nós olharmos a figura, né, um quadrado na perspectiva isométrica, eu tenho basicamente vértices, esse e esse, que tem um ângulo maior que 90 graus, e vértices, esse aqui e esse aqui, que tem um ângulo menor que 90 graus. E a construção desses arcos vai ser diferente de acordo com o vértice. Então, ângulos maiores que 90 graus vai ter um tipo de arco, e os menores que 90 outro. Tá? Então, para construir, eu vou primeiro construir os arcos, ou melhor, um arco só, eu só tenho um arco aqui e um arco aqui, na verdade. Né? Aqui é uma semicircunferência. Então, eu vou vir aqui na aresta visível,
venho na ferramenta aqui, ó, curva, centro, ponto, ângulos. E para fazer esse arco aqui, eu vou clicar no vértice que tem ângulo maior que 90. Definir aqui, ó, a precisão no meio também, porque eu vou clicar aqui, ó, no ponto médio dessa linha do eixo Y, uma vez para indicar o raio e uma segunda vez para definir, para dizer que aqui começa a nossa curva. Ó, e depois venho e clico, né, seria o ponto médio do quadrado aqui, mas é a extremidade dessas linhas que eu criei. Tá, então está feita a primeira parte aqui da nossa semicircunferência. E eu tenho uma segunda parte nesse local aqui, mas esse vértice tem ângulo menor que 90 graus. Nos vértices com ângulo menor que 90 graus, eu preciso fazer aqui linhas de construção para definir onde está o centro. O vértice com ângulo maior que 90, o centro é o vértice mesmo. Tá? E nesses menores que 90, eu preciso fazer as linhas de construção. Então, eu vou vir aqui, linha, 2 pontos, e aí eu vou ligar, ó, do vértice que tem ângulo maior que 90 até o ponto médio dessa linha, dou um ESC, do vértice que tem o ângulo maior que 90 até o ponto médio da outra linha. Definir então aqui, ó, esse aqui é o centro dessa curva, tá? Então vou vir aqui, desse arco, centro, ponto, ângulo, pego o centro, tá? Agora o centro aqui são duas linhas que se cruzam, tenho que ativar a precisão na interseção. Antes disso, tá, vou cancelar aqui, pessoal, não mudei, eu vou aresta visível, mudei para aresta visível. Vou pegar aqui então essa curva, definir o centro, definir o raio, clicando mais uma vez para definir o ponto inicial e ponto final. Tá. Vou apagar aqui, ó, e aí nós percebemos que já temos a semicircunferência desenhada. Tá, então poderia agora subir copiar lá para a extremidade superior, mas antes eu vou fazer já aqui a circunferência do furo passante. Eu vou pegar aqui o layer construção. Essa circunferência ela é concêntrica com a semicircunferência externa, tá? Então elas têm o mesmo centro. Para começar eu vou desenhar uma linha, a linha que eu já tinha apagado, com ângulo de 150 e comprimento de 40. Então eu preciso fazer um quadrado aqui, a minha circunferência tem raio 10, eu preciso fazer um quadrado de lado 20. Então eu vou fazer uma linha com ângulo de 30 graus, comprimento 20, ponto de precisão no meio. Tá? Aqui, ó. A partir dessa linha, faço as linhas agora realmente do lado do quadrado, ó, aqui e aqui. E depois, com 30 graus, ponto de precisão no início. Faço ela aqui, faço ela aqui. Ó, e tem um quadrado agora de lado 20. Posso apagar essas linhas. E vou desenhar a minha circunferência aqui dentro. Tá? Então, fiz o meu quadrado de referência. Vou novamente ativar o layer aresta visível. Lembrando então aqui daquele caso, eu tenho vértices com ângulo maior que 90 e vértices com ângulo menor. Inicialmente nos vértices com ângulo maior que 90, ferramenta curva centro ponto ângulo, clico no vértice, ponto médio da linha, dessa linha aqui, né, para definir o raio, clico mais uma vez para definir o ponto inicial da curva e uma segunda vez definir o arco. Vou lá de novo, tá? Agora nesse outro vértice, ó, clico no vértice, clico no ponto central, ponto médio da linha, mais uma vez no ponto médio da linha e na outra extremidade. Para desenhar, como nós vimos, os arcos da parte da circunferência referente aos vértices com ângulo menor que 90 graus, temos que construir linhas de construção para definir o centro. Então, a linha, né, de centro desse arco aqui, desse vértice com ângulo maior que 90 até esse ponto médio, vértice com ângulo maior que 90 até o ponto médio, definiu aqui o centro, vou ativar o layer aresta visível, pego a ferramenta curva centro ponto ângulo, defino o centro
clico uma vez para definir o raio, uma segunda vez para definir o início do arco e clico uma segunda vez. Tá, definiu aqui. Vou deletar então as linhas de construção e criar novas linhas de construção para fazer o outro arco. Venho aqui, vou ativar a construção, linha 2 pontos, do vértice com ângulo maior que 90 até o ponto médio da linha, do vértice do outro ponto médio, do outro vértice com ângulo maior que 90 até o ponto médio da outra linha, definir o centro, mudo o layer para aresta visível, venho aqui na curva, ponto central, clico uma vez para definir o raio, uma segunda vez para definir o início da curva e uma segunda vez no final, está feito. Apago as linhas de referência internas, apago as linhas de referência externas e está pronto. Então, agora sim posso copiar esse nosso desenho aqui básico para a parte superior. Nosso desenho tem altura de 50, então já vou criar as linhas com altura verticais com altura de 50, aqui e aqui. E agora eu copio todo o desenho que eu fiz lá para a parte superior. Mover copiar desse ponto aqui para esse ponto aqui, mantendo o original. Tá, então relembrando que algumas arestas aqui de baixo serão invisíveis, mas por enquanto eu não defini isso ainda, não consegui visualizar exatamente quais são as visíveis e quais são as invisíveis, vou fazer isso depois. Feito isso então, eu tenho que definir as arestas do eixo Z da parte da circunferência, tanto da semicircunferência quanto do furo passante. Para isso, eu vou ativar aqui, ou melhor, eu vou deixar ativado precisão no meio, e vou fazer uma linha de 2 pontos com uma precisão no meio desse arco aqui até o meio do arco lá de baixo. Nesse furo passante, tanto essa aresta quanto essa aresta, elas são invisíveis. Então eu já posso selecionar a aresta invisível e linha 2 pontos. Ó, do ponto da curva até o outro ponto da curva, dou um ESC, do ponto dessa curva até o ponto dessa curva. Essa circunferência aqui de baixo, ela é toda invisível. Então vamos selecionar aqui todos os 4 arcos e modificar ela para a aresta invisível. E, além disso, essa aresta e essa aqui também são invisíveis. Mas aqui pela construção, eu não tenho um arco só. Eu tenho que dividir esse arco aqui em 2. Tá? Como é que eu faço isso? Venho na ferramenta Dividir, clico no arco, seleciono o arco e a divisão vai ser exatamente na aresta que veio lá de cima. Ó, então até a aresta eu estou enxergando, essa parte aqui do arco eu enxergo, e essa parte aqui já não enxergo. Então o que eu não enxergo que vai ser invisível é essa parte, essa e essa. Modifico o seu atributo então para aresta invisível. Então essa parte está pronta, né? As arestas invisíveis já estão alteradas e vou desenhar então uma rampa que tem aqui. Para desenhar a rampa, vou criar primeiro uma linha de construção com 150 graus e comprimento 10. Aqui, ó. Vou selecionar aqui e ativar a precisão nas extremidades. Aqui. Criei essa linha de construção porque eu tenho uma aresta no eixo X aqui de 40, partindo do 10 com relação a essa origem aqui. Então, aresta visível, ativado. Venho aqui na ferramenta de ângulo, ângulo 30 graus, comprimento 40. Criei então a primeira aresta do local que vai ter a rampa. Depois com 150 graus, comprimento de 20. Depois novamente 30 graus, comprimento de 40. Mas ponto de precisão no final. Posso apagar essa linha aqui de construção. Ó, se eu clicar em não apagar, eu posso selecionar da esquerda para a direita uma janela onde só ela fique totalmente dentro da janela. E deleto. Nessa face aqui do eixo YZ, eu tenho uma linha vertical de comprimento 30. Tá, outra aqui.
complementando por uma linha de 150 graus de comprimento 20. Tá? Essa linha aqui não existe, esse pedaço de linha não existe, mas ela faz parte de uma linha inteira. Então aqui eu vou dividir para poder apagar só essa parte. Venho na ferramenta dividir, seleciono a linha, clico nesse ponto aqui, seleciono a linha e clico nesse ponto aqui. Agora eu tenho 3 linhas separadas e posso deletar essa linha aqui. Feito isso, o que falta é fazer a rampa, e essa rampa eu vou fazer utilizando a ferramenta de linha por 2 pontos. Clico nesse ponto aqui e nesse ponto. Defini uma rampa, uma aresta da rampa. E a outra aresta da rampa está aqui, entre esses 2 vértices. Mas ela é invisível, ela está atrás dessa parede aqui. Então vou vir aqui em aresta invisível e seleciono linha 2 pontos. Clico no vértice, clico no outro vértice. E defini então, finalizei a minha peça do exemplo número 4. Então, para ficar mais claro aqui, eu posso desativar, ocultar a aresta invisível. Fica visível só as arestas que eu realmente enxergo. E ativando aqui, que nós vamos deixar ativado, consigo enxergar então todas as arestas invisíveis.